Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando nesta noite de sábado a solenidade do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Jesus entra em Jerusalém, por isso nós recordamos esse gesto através dos ramos, e é em Jerusalém também que ele irá viver a sua paixão, morte e ressurreição. Essas duas celebrações que estão unidas. Então Jesus, ele entra hoje em Jerusalém. É nessa cidade que Jesus é acolhido pelos aqueles pobres e pequenos que estavam no caminho. É em Jerusalém que Jesus irá celebrar a sua última ceia com seus discípulos na tarde de quinta-feira, e durante a noite Jesus então ele é preso, é julgado e condenado, e já na sexta de manhã em Jerusalém ele é pregado na cruz, onde ele morre às 15h. E também é em Jerusalém que Jesus ressuscita ao terceiro dia, no domingo de manhã. E todos nós conhecemos bem esse evangelho, a entrada de Jesus em Jerusalém, o domingo de Ramos. Jesus, ele diz a 2 de seus discípulos: ide até um povoado e lá vocês encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Vocês irão desamarrar e trazê-lo para mim, e se alguém disser que não é para trazer, vocês digam que o Senhor está pedindo. Então os discípulos fizeram como Jesus havia recomendado. Trouxeram o jumentinho, o animal, colocou seus mantos sobre ele, Jesus sentou-se. Então Jesus foi na estrada que dava acesso a Jerusalém. E as pessoas que estavam pelo caminho ia reconhecendo Jesus como Filho de Deus, também colocando seus tecidos, suas roupas, e aclamando Jesus com ramos de oliveira. Essa é a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas nós podemos também olhar para os detalhes desta narrativa. Um detalhe que nos chama a atenção é por que Jesus escolheu um jumentinho. Por que Jesus escolheu esse animal? Uma vez eu estava na missão de Semana Santa, eu fui para uma comunidade no interior. Então, no encontro com as crianças da catequese, eu fiz essa pergunta para elas, as crianças de 8 até 12 anos de idade: por que Jesus escolheu o jumentinho? Aí uma menininha levantou a mão e falou assim: ô tio, deve ser porque não tinha o ônibus. De fato, não tinha o ônibus. Mas como a criança ela morava lá na zona rural, como é que ela ia para a escola? Ia de ônibus. No dia que não tinha ônibus, não dava para ir. Assim a criança pensou. Mas se nós olharmos, queridos irmãos e irmãs, primeiro nos chama a atenção que Jesus pede então para trazer um jumentinho. A única pessoa que poderia fazer esse pedido de requerer um animal, mesmo contra a vontade da pessoa que era dono, a única pessoa que poderia fazer esse pedido era o rei. Se uma pessoa comum pedisse um animal, o dono poderia negar: não, eu não quero emprestar, eu não estou disposto a entregá-lo. Mas se fosse o rei que pedisse, aí a resposta seria sempre um sim. Pode levar porque o rei está precisando. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus faz esse pedido como um rei. E o jumentinho naquela época era um animal tipicamente dos pobres, dos humildes. Enquanto os poderosos que tinham mais posses usavam os cavalos por serem mais fortes, questão de
poder andar mais depressa, os pobres usavam também seu animal, seu jumentinho. Mas aqui, sobretudo, Jesus, ele cumpre uma profecia que está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A profecia que diz assim: grita de alegria, Jerusalém, eis que o teu rei vem montado em um jumentinho. Celebrar o domingo de Ramos é celebrar a realeza de Jesus. Jesus que vem até nós como rei. Mas Jesus, ele é um rei diferente. Ele é um rei inesperado. O trono de Jesus não é um trono de ouro grande. O trono de Jesus é a cruz. A coroa de Jesus não é uma coroa de diamantes, de ouro. A coroa de Jesus é a coroa de espinhos. O reino de Jesus não acontece através da violência, das armas, da força. O reino de Jesus acontece através do amor. Acontece através de cada um de nós, quando nós ouvimos e vivemos a sua palavra. E Jesus, no seu reino, ele não tem homens combatentes, um exército armado. Ele tem discípulos que são chamados a viver, a doarem a sua vida, como o próprio Jesus assim fez. E outro aspecto dessa liturgia, que nós conhecemos bem, em todas as missas nós cantamos, é que durante o caminho as pessoas aclamavam Jesus dizendo: Hosana, Hosana. O que significa essa palavra Hosana? Todas as missas nós cantamos durante a oração eucarística. Hosana, Hosana no mais alto dos céus. A palavra Hosana, ela significa Senhor, venha nos salvar. É o grito daquelas pessoas que reconheceram Jesus como o Filho de Deus e pedem para ser salvas, para serem curadas de todo o mal. É o que nós queremos pedir também neste dia, nessa Santa Missa. Queremos rezar e dizer: Hosana, venha Senhor, venha nos salvar desta pandemia, venha nos salvar de toda violência, venha nos salvar do pecado, de todo o mal. Venha nos salvar da nossa falta de amor, da nossa falta de entrega pela vida dos nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, que possamos viver essa Semana Santa no espírito de fé, de devoção e de oração. Vamos fazer dessa Semana Santa um momento especial de acolhermos Jesus assim como aquele povo acolheu. Que Jesus possa vir e reinar na nossa vida. E assim também nós podemos nos preparar para vivermos também com Jesus a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e acolhermos a vida nova que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.